us, Mr. Hernani Polo, our Secretary of Economic Development, Mr. Marcelo Baubach, ambassador of our country, Mr. Marcelo is representing our Ministry of Foreign Affairs, Mr. Jason Cao, General Secretary of China Inspection and Quarantine Association, Mr. Gu Yinggu, Director of CCPIT, Mr. Dai Xi Xuan, CEO of Yuji Shanghai International Trade Company Limited, Dr. Peter Lu, Vice President of GNG Jetus, Mr. Tin Shu, Sales Director of Fansung, Mr. Carlos Batista, Sales Director of Liungang Priori, Dr. Fernando Groff, our Director of Secretary of Agriculture, Livestock, Sustainable Production and Irrigation of our state, and Mr. Evaldo, Director of our Secretary for Economic Development also. And of course, the Subsecretary of Treasury of our state, the most important people here, because he takes care of our money, Mr. Ricardo Neves. Thank you very much for your presence. It's an honor to receive you in our state, particularly during an event as significant and traditional for Rio Grande do Sul as Expodireto. This fair, which brings together agribusiness, innovation, and technology, provides a fundamental space for business and commercial relations between different sectors of our economy. In this seminar, we have the opportunity to discuss an extremely relevant topic, the relationship between Brazil and China, which is one of the most important and promising, especially for Rio Grande do Sul. In recent years, we have shown significant growth in bilateral trade, with an exchange of goods and services that benefits both nations. Actually, China is our largest trading partner, and we have the potential to further expand our business, especially with the state's recognition as a foot-and-mouth disease-free zone without vaccination. This was one of the main objectives of our recent missions to Beijing, where we reinforce our claim for this recognition, which will enable qualified slaughterhouses to export meat with bones and pork offal to that country, that important country. And we had a great new step forward with the arrival of auditors from the Ministry of Agriculture and the staff of China's General Administration of Customs Registrations to our state. We are confident with the approval of this work. Rio Grande do Sul is known worldwide for its high-quality agricultural production. In recent years, it has played an increasingly important role in supplying the Chinese market, driven by the growing demand for animal protein and the opening of the Asian market to Brazilian meat. This rise is the result of several factors, including a favorable environment for livestock farming and investment in technology and good management practices by producers in Rio Grande do Sul. This partnership is very good for both sides. For us, export represents an important source of income and boosts the regional economy, generate jobs, and promoting sustainable development. For China, the supply of quality meat contributes to the country's food security and meets Chinese consumers' growing demands for premium products. Therefore, it is essential that we continue to strengthen and expand this partnership, exploring new opportunities for cooperation and ensuring the sustainability and competitiveness of the agricultural sector in Rio Grande do Sul. We also have the possibility of building partnerships in other sectors, such as food and green energy, with the attraction of new investments from China. Only in this way, we can harness the full potential of this relationship and build a prosperous and sustainable future for Brazil, Rio Grande do Sul, and China. For the last, welcome to our state. We hope that you all have a great stay during the days that we will be here and that you can see with your own eyes the potential of Rio Grande do Sul. Thank you, and enjoy your time here in Expodireto. Thank you very much.
Muito obrigado, vice-governador Gabriel Souza, por suas palavras. E agora passaremos diretamente a uma mensagem enviada pelo senhor Xing Wang, presidente do CIK China, que mandou uma mensagem aqui para nós. 尊敬的加布里埃尔副州长、爱德华主任、第24届巴西国际农业博览会组委会、各位代表、女士们、先生们，大家好。由中国出入境检验检疫协会与巴西南里奥格兰德州政府联合主办的第2届国际贸易链可持续发展论坛及首届中国巴西经贸合作洽谈会，今天在巴西南里奥格兰德州隆重召开。今天也是第24届巴西国际农业博览会的中国日，以中国巴西经贸合作为主题。我们在巴西国际农业博览会的活动现场举办本次大会，对于中巴两国贸易发展都具有重要的意义。首先，我谨代表中国出入境检疫协会，向给予本次大会大力支持的巴西国际农业博览会组委会以及巴西南里奥格兰德州政府和相关行业协会企业表示衷心的感谢，向关注本次会议的中国以及巴西媒体朋友以及在座的各位嘉宾朋友表示最热烈的欢迎。去年3月29日，我们与巴西南里奥格兰德州政府在北京联合主办了第2届中巴畜牧与食品供应链合作研讨会。去年11月27日，我们与巴西南里奥格兰德州政府在北京联合主办了第1届国际贸易链可持续发展论坛及第3届中巴畜牧与食品供应链合作研讨会，并签署了战略合作备忘录。这次大会作为首届中国国际供应链促进博览会的配套活动，获得了中巴各界的高度评价。今天，我们派代表团出席第24届巴西国际农业博览会，同时作为中国日的配套活动，与巴西南里奥格兰德州政府联合主办本次大会，必将推动双方合作的进一步深入，促进中巴两国经济合作持续高质量发展。中国和巴西都是重要的新兴市场国家，互为全面战略伙伴，拥有广泛的共同利益。中国正在推动高质量发展和高水平对外开放，将为包括巴西在内的世界各国带来更多的机遇。双方要深化务实合作，逐步推进现有重大合作项目，包括农业、能源、基础设施建设、航空航天、科技创新等领域，同时探索在绿色经济、清洁能源等方面的合作。中国出入境检疫协会与巴西动物蛋白协会、巴西牛肉协会在内的40多个国际行业组织签订了合作备忘录，致力于推动中外交流合作，并促进理解与互信，成为重要的中外政策互动平台。最后，我预祝本次大会圆满成功。我们期待通过搭建今天这个交流平台，为中巴双方的企业创造新的合作机遇，积极推动国际贸易链可持续发展，共同推动中巴两国各领域国际贸易的高质量发展。谢谢大家。Muito bem. Agradecemos aí a mensagem enviada pelo senhor Xin Wang, presidente do CIK China, e aqui com o representante, né, enviado, o senhor Jason Chow, que é o General Secretary. Mr. Guo, please. Mr. Guo, Director of CCP, will wants to salute the Vice Governor. So last year, I'm from CCPIT Beijing, and last year,
The Gabriel Souza, the vice governor, just had a delegation from the state of Rio Grande do Sul to China and participate in the first CC, the China International Supply Chain Exposition. And during the exhibition, they just have a series of events and a meeting with many Chinese companies, receive all the reports from the media circle, and achieve a great effect. And hope that this year you can just have another delegation to the CC again. And also we have a picture, a collective picture of you together with our premier and all the VIPs from international organizations and from all the ministers. So, yeah, okay. Ele está me entregando aqui a foto no evento que nós fomos na China, em um dos eventos. Ele está dizendo que eu apareci na imprensa chinesa também, devo estar famoso na China lá também, não é só em Tramandaí. E essa foto aqui é com o premier chinês, o primeiro-ministro chinês, que na hierarquia do Partido Comunista da China é o segundo, depois do Xi Jinping, é o segundo mais importante, do secretário-geral, que é o presidente da China, é o primeiro-ministro, que está no meio dessa foto, que eu estou na foto, vocês não estão enxergando, mas podem acreditar que eu estou na foto, tá bem? Thank you very much. I was talking that I am famous now in China, because the press published about me, no? Yeah, okay, thank you very much. So Mr. Gabriel Souza is a very famous star in China nowadays. I'm a famous star in China and Tramandaí, that's my town here in Brazil. Okay? It's even brighter. Yeah. Thank you very much. Vamos fazer uma foto aqui, governador. Ok, muito obrigado. Vice-governador Gabriel Souza, secretário Nani Polo, Mr. Go, secretário-geral Jason Chow. Ok. Agora o senhor Jason Chow, secretário-geral, will continue the protocol. PPT or You or PP or CCPT? Yeah. Or they will not talk. no. I wait. You can start. Now? Yeah. Right. They will come or not? Who? Vice Governor. No, they will not come back. No, they will leave. I don't need to wait. No.
He will not come. He will not come. He will not come. Yeah. I don't know. We should start or not. Era só a gente dar um clique de cabo ali para a gravação, para começar. Just a few minutes because they have to change one of the cable for Aí recording. pergunta para ele se ele quer que já coloque o PowerPoint You dele. change now. I should start or I wait? No, we will. No. We'll wait 1 minute. They will Okay, just okay. just change it on the cable. And she's asking, when do you want her to pass your PowerPoint? At the moment now, or I can do only the Pede para ele video. se eu já posso deixar projetado. can't you now? will prepare the presentation. However, the Vice Governor and the team already gone. So I start now. My name is Jason. My last name is CAO, Mr. Chao. I'm a Secretary General of China International Trade Commission of CIQA. Today I will present the CIQA function and our services to overseas companies, to domestic companies, and also I will present what we have done already with this state, Rio Grande do Sul. Okay? So I will start my presentation. First of all, I present. Okay? Just one. Okay. First of all, I will present the quick introduction about CIQA. CIQA is one of the earliest national association. Is a government association since more than 14 years. And our main objective is to promote the import and export industry in China and in other countries. The business is supervised by the GACC. If you involved in international business, you know GACC is quite very important because without approval from GACC, you cannot export your product into China. And also our business is supervised by the State Administration of Market Regulation. This only for domestic market. We also regulate the
product already arrived in China, and we established the rules, the standards for domestic companies. Okay, CIQA has 26 branches in the world, and we signed a strategic cooperation agreement with many free trade zones in China, and also we established more than 165 standards in import and export industry. So we can say one of the most influenced association in national level, governmental level in China. And until today, we signed more than 60 agreements with different countries in the world. And in 2020, CIQA coordinated 7 ministries and the Commission of the State Council to help the overseas company to export the meat into China. So we are the most powerful and influenced association in the meat industry and food industry in China. Our association has already have 10,000 members. They are all involved in the import and export industry. So they all need the good and qualified products from different countries, especially from Brazil. That's why I'm here. And especially for agriculture, for food, for meat, this is a very important point. We can cooperate between China and Brazil. So what do we do? We are this national association. We have different representative offices across the world. And what do we do? What is our services? What we can help for the overseas companies, and also we help the domestic companies. What do we do exactly? Okay, so we focus on the trade chains, which means we provide the services for the whole supply or trade chain in the trade transaction internationally. At the annual meeting of Council of World Customs Organization, they already signed the Global Trade Security and Facilitation Standard Framework. It was signed, and which was signed, then the most important thing for us, for the whole China and for other countries, is to facilitate the customs services in the custom to help the more and more companies in the world to export the product in China, and saving time, reduce cost, and reduce all the risks. This is our main objective. Okay, so our services actually have 5 parts. The first one, we're starting from ordering. Ordering means when Chinese company or even the Chinese big giant companies, they would like to buy product from other countries. The first step, they have to place the order. But where can they place the order? In China, we don't have resources. We have to connect with different countries to see what is reliable, what is qualified, what is stable. Okay, that's the most important thing. We are helping the Chinese company, Chinese import company, to find the resources of the good product, good supplier, good exporter. Okay, so we select the global quality supplies all over the world. Brazil, other countries, a lot. We have a lot of candidates, we can say. And a lot of companies in the overseas markets, they don't have the GACC registration because it was limited, it's complex, and they don't know how to deal with this. So we also have our team to help them to obtain the GACC approval. And we have the legal department. We also have the GACC expert because we attached in the GACC system. So we have the expert to help overseas companies to, will you translate or not? I just remember. You want to translate or not? Yes, but I'm just... You can ask if they need a translation or not. Otherwise, I continue in English. Vamos regular alguma coisa aqui. Eu estou à disposição, eu faria a tradução e a interpretação. Eu posso dar overview geral. I'll just give it a very, very short overview of the first PowerPoints, and then I'll go
go Yeah, to I this. go to details. Yes, Okay. you go to the details. Yeah, Bom, please. o senhor Jason Chow, ele representa a Associação Chinesa de Inspeção, Quarentena e de Desenvolvimento Sustentável de Comércio Internacional. É uma instituição extremamente, ele é secretário-geral dessa instituição, ela é muito poderosa e ela é muito determinante nos produtos que são importados para a China, que entram no mercado chinês. Então, eles têm, resumindo, eles têm 10 mil clientes ou pessoas ou empresas que chegam a eles e que procuram produtos para importação. Então, somente assim esses produtos chegam ao mercado chinês através deles. A responsabilidade deles é justamente a partir da entrada de um pedido ou a necessidade de um produto na China, é realmente identificar, achar, fiscalizar, ver as normas que são atendidas tanto para a China quanto nos países que estão interessados nessa, servirem de fornecedores e que fazem toda essa interlocução. Então, a partir do ok deles, depois de observar esses 5 passos aqui, é que normalmente são permitidas as entradas e as negociações. Isso quer dizer que o primeiro passo, na verdade, eles trabalham com cadeias de valor, ou seja, cadeias que eles precisam identificar e que estão nas mãos deles. O primeiro passo é justamente quando chega o pedido para eles, eles fazem uma seleção global de países que têm os produtos que eles procuram em termos de qualidade, de qualidade e existência e quantidade, mas principalmente se estão habilitados para o mercado chinês. O segundo é a inspeção. Quando ele fala em inspeção, há várias empresas que tentam, mas não têm esse acesso ao mercado chinês. Mas eles têm um departamento jurídico que faz justamente esse acompanhamento e pode funcionar como um meio de campo e dar essas informações e ajudar nessa negociação. Ok. Okay, thank you. Yeah, I just mentioned about the ordering phase because when we place the order, we have to check if this supplier has already have JCC registration number. Because JCC registration number is the key for each exporter. We have to have this, it's mandatory. So we provide these services to help the overseas company to get the JCC registration number as soon as possible, safe, reliable, because we are under JCC, inside JCC system, so it will be easier, and we help this kind of companies, and welcome to China. And the second part is about inspection, okay? CRQA, the core business is inspection. For inspection, a lot of people, they don't know what is the standard for Chinese product or product enter into China. There's a standard. We have to meet the standard. Which standard? According to the standard level, we do the inspection, especially for CCIC or CIQ. Okay? I think not a lot of overseas companies, they know about SGS, CCIC, CIQ. What's the difference? Okay? SGS, everyone knows, is a worldwide third-party inspection company, listed company, very big. Okay, but in China, most of the Chinese buyers they trust CCIC because CCIC is a national state company, and it's very big. It's also our member, and if we would like to export products, we have to know about the CCIC. They have bureau here or they have branch there. Have to contact them because if your product already do the inspection locally at the departure port, okay? And you do by CCIC. You can apply, okay? Don't need to do the inspection at the loading, at the arrival port, okay? You can apply this. So in this case, it's very easier to export the products with CCIC, okay? And also about CIQ. What is CIQ? We are called CIQ Association. We also have CIQ Bureau. What is CIQ Bureau? CIQ Bureau is a national mandatory inspection by the GACC team. When the product arrives, we have to do the inspection. When this inspection was done, okay, you have the passport to enter your product in China. Okay, so we provide this kind of training, services, inspection, and quarantine with GACC level for our clients. Our clients will be international clients. Our clients will be domestic clients. So we both have this kind of services. Okay.
And the third phase is about settlement. For settlement, it's complicated because we work with different farms or different companies, different suppliers in Brazil. Some suppliers they don't accept the DLC or the letter of credit. So in this case, how can we do this? And another thing, the buyer in China, they don't have enough money to issue the DLC because without leverage, they cannot handle this huge amount because one shipment 60,000 metric ton of soybean, the amount was huge. So how can we handle this? So we have the leverage partner in China, they are national state company. They have a good relation with the bank, with state government. They have a lower interest for the cash. Okay, they have worked together to buy the product and co-buyer, and then the national state provide the funding, and the buyer will do the order process. Okay, we have the pool of state-owned company. They can do this kind of corporations. Okay, this is the we can say the trade finance and the procurement services we can provide. Okay, we are the platform. Okay, and then when we settle the product, what's the next step is shipment. Okay, shipment. We have the Costco, we have the other big companies. Most of buyer, maybe they would like to have the Chinese, some demand is really specific. Chinese shipment company, so how can we deal with this? So we can help. We have the cooperation with global transport resources, and then we contact the shipment company, national one, Chinese one, and then we can reduce the cost, reduce the risk, and rebuild the trust. This is the most important thing. Otherwise, there's no trust. Because the buyer thinks, oh, fine, Chinese national one, but the sales said, oh, the other country is good, big company as well, but it doesn't work. Especially for the national state company as the buyer, they would like to have the Chinese national company as the shipment company. So we provide this service to help the people, overseas company. If they don't find the shipment company, we can help. This is our services as well. And the last service is our most important one, and we have the GACC current policies. A lot of GACC current policy initiated by our association. Our experts, they all come from the GACC expertise team. Okay? So we help the company, the clients, the exporter, even importer, to help them to get the product as soon as possible, because when they waste, you waste money, right? Okay, so this is the 5 services we provide to our clients, overseas company and the domestic company. So if you have any question, you can contact me, we can help, okay? Okay, now talk about members. We are association, so we have members. We have more than 10,000 members company worldwide in each China and other countries, okay? What are the members that in our association? We have 3 types of members. They are ABC. The ABC company compose our membership of CIQA. Okay. First one is about the production companies. For example, a production company, they production the beef product. They would like they have to buy the beef as raw material. Okay. And this company, they also need the reliable resources. Even they have funding, they can issue the DLC if they pay the TT. And this is our member. So we help them to buy the qualified product from international market. And the second one is by international trade company. This company are in middle company. They supply all the services and undertake the main function of import and export commodities. So, okay, so this is part B is our most important clients. They buy food or sell food in China. They need a lot of things, papers, standards, expertise. So we provide this service for them. And the last one is about trade service companies, logistic company, transportation company, accounting, legal company, customs clearance, and warehousing company. These companies are our members. These members, they provide their client, maybe A, maybe B. Okay? So in our platform, these 3 type companies, they can create their own, own business in our platform. Okay? You will summarize?
Na verdade, novamente, os 3 passos anteriores, que eles fazem a inspeção, depois eles vêm com o settlement. Settlement é quando você já tem um produto que vai ser colocado no mercado, mas não há um financiamento, ou seja, não há o comprador no mercado não tem o valor suficiente pela quantidade do produto a ser importado. Então, eles têm empresas estatais, ou seja, que fazem esse trabalho de procura e acompanhamento dos financiamentos para esses produtos de importação. Logística. E depois o quarto passo seria a logística, ou seja, novamente eles como os grandes, como a empresa mais poderosa da definição de quem faz e quem pode fazer nesse momento em logística, o transporte, eles conseguem trazer a informação e ajudar nessa redução, inclusive a conseguir transportadores de boa qualidade, que não tem problemas e com redução de riscos para o produto que vai ser negociado. E terceira parte seria a parte que estão todas essas partes de importação, ou seja, as leis de importação, eles são as políticas de importação que eles atualizam constantemente. Então, resumindo, então é uma estatal muito poderosa que tem a palavra final na importação, mas que também se dispõe a participar e facilitar e tornar todas as regulamentações mais claras para os prováveis e futuros clientes. Então, é muito importante que eles procuram segurança alimentar, responsabilidade e comprometimento das pessoas que querem participar desse mercado. Ok? This is done. Agora, eles têm 10 mil empresas que são membros e participam dessa empresa, tá? Então, dessa estatal, que trabalha, o primeiro grupo que trabalha na produção e processamento e que são os compradores de todos os produtos que podem ser importados, das matérias-primas, e os exportadores de produtos acabados. Então, eles são o primeiro grupo é de produção e processamento das matérias que são compradas e vendedores, exportadores de produtos acabados. Com empresas de comércio internacional, que são os fornecedores de serviços de comércio e também têm as funções, ou assumem as funções principais de importação e exportação de commodities. E o terceiro grupo é de empresas comerciais, que incluem também nesse grupo as de empresas de serviços, de redes de serviço, financiamento da produção, transportes e também os serviços legais, toda a parte voltada para a parte legal e os serviços de armazenamento dos produtos importados. Okay, thank you. Okay, so this is our third time cooperate with Rio Grande do Sul, the state government. So here, this 29th of March of last year, we already hold one seminar with state government to explain and to express what will be most concern for Brazilian companies and for Chinese companies. We built a bridge for both, to help them to export product and import products. Okay, let me show you the video, what had happened there. Yeah, in Beijing.
Okay, this is last year, in the month of March, we have seminar in Beijing. And the second one is here, is also in Beijing in November. The delegation of state government come to China. We hold this seminar in Beijing. And what had happened is that this is the on-site. Yeah. This one, not this one, this one. Okay. Okay, this is the second one. Sorry. So today is the third one. So we really built a deep cooperation with the state, Rio Grande do Sul. I'm not sure I really correct pronounced. Yeah. So this today I present what we do, what we can provide services, and what we can build in the future, what our cooperation will be our tomorrow actually. Okay, I put the annex. The annex is the global cooperation we signed last year in 2023. Okay, all over the world we signed these cooperations. And here, the international organization visit our bureau, in CIQA in Beijing. Okay, you can see there's a Brazilian one, China-Brazilian Association for Promotion of Fish and Seafood. Yeah, they come to our bureau and discuss and talk what we can do last year. Okay, every day we receive this kind of a request to have some meetings, discuss. Sometimes they ask us to come to their local, and sometimes they come to our place to discuss. We have a really good relationship with different countries. Okay, so this is the name of the CIQA, and I'm the Secretary General of the China International Trade Commission. Okay, so this is a very quick presentation. The time is limited, so thank you. Maybe next time, see you in Beijing, and I will stay here still a couple of days in this state, in Brazil. Any needs, any questions, please contact me. Okay, I'm here. Thank you. Somente para finalizar essa apresentação, os dois vídeos que ele mostrou, que ele apresentou, são de duas visitas de nossa delegação brasileira do Rio Grande do Sul para a China, uma em 29 de março do ano passado e a outra em novembro do ano passado. A última com a presença do vice-governador. E são então os dois fóruns que ele menciona, e o terceiro fórum que está sendo realizado aqui hoje na Expodireto mostra justamente o comprometimento e o trabalho que eles querem e são resolvidos a desempenhar aqui no Rio Grande do Sul. Então, a importância que dão ao mercado gaúcho para isso aí. Então, as outras fotos que ele mostrou também são todos os acordos e visitas que eles receberam dos diversos países que foram também signatários de acordos bilaterais entre eles e o Estado. Ele permanece aqui ainda essa semana, Expodireto, e se coloca à disposição para alguma dúvida ou um contato, ou se fica algum esclarecimento maior que precise. Então, muito obrigada. Excuse me.
So I will just give my presentation in Mandarin in Chinese. So I will invite him to be the interpreter for me. Okay? Yeah. So thank you, and she will be here to translate you. Okay? Thank you. 那么，各位嘉宾、女士们、先生们，大家下午好啊！非常高兴，那么也非常荣幸能够参加南美洲最大的农业展览会，就是Cotrijal展览会，并在展览会中国日呢与大家这个共聚一堂，见面交流。首先呀，我仅代表中国国际贸易促进委员会，向这个南大河州州政府成功举办咱们这次展览会，并首次举办中国日活动，表示热烈的祝贺。Boa tarde, prezados e distintos convidados, senhores e senhoras. Ele é Guoyinhui, representante-chefe do escritório do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional no Brasil. Ele está muito feliz e honrado em participar da Expodireto Cotrijal, a maior exposição agrícola da América do Sul, e de reunir com vocês no dia da China da exposição, para troca de conhecimento. E, em primeiro lugar, em nome do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional, ele gostaria de parabenizar sinceramente o governo do Rio Grande do Sul por sediar com sucesso a exposição Expodireto Cotrijal e estabelecer o Dia da China pela primeira vez na história na feira. 那么，中国国际贸易促进委员会呢，一直致力于促进这个中国与南大河州的合作。那么呢，去年11月份，就像刚才我跟大家说的啊，加布里埃尔·索萨副州长呢，率领南州代表团参加了我们中国贸促会主办的第1届中国国际供应链促进博览会，并展示了南里奥格兰德州的优势产品和技术，还举办了系列的开幕式、宣介会、研讨会等系列活动。那么与中国的相关部门和企业呢签订了合作备忘录，应该说取得了务实的成效。O CCBD, o Conselho, está empenhado em promover a cooperação entre o Rio Grande do Sul e a China. Em novembro do ano passado, o vice-governador Gabriel Souza liderou uma delegação do Rio Grande do Sul para participar da primeira China International Supply Chain Promotion Expo CC, organizada pelo Conselho CCPD. E nessa ocasião foram apresentados produtos e tecnologias do Rio Grande do Sul e realizados uma série de atividades, além de assinatura de memorando de cooperação com departamentos e empresas chinesas, com o objetivo de alcançar resultados práticos. 那么，由于去年这个第1届这个链博会影响巨大，贸易效果突出。那么第2届链博会呢，我们就是这个今年还要继续举办。那么今年呢是2024年11月的26号到30日举办，将继续聚焦这个清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链5大链条和供应链服务展区。 Devido à enorme influência da primeira exposição e ao notável efeito comercial, mais de 50 instituições e empresas assinaram contratos com o comitê organizador para continuar a participar da segunda edição. A segunda CC está programada para ser realizada de dia 26 a 30 de novembro de 2024 e continuará a se conectar nas 5 principais setores: cadeia de energia limpa, cadeia de veículos inteligentes, cadeia de tecnologia digital, cadeia de vida saudável e cadeia de agricultura verde e uma área destinada para a exposição de serviço da cadeia de suprimentos. 那么南里奥格兰德州呢，是巴西最大的粮食生产基地，素有这个巴西粮仓之称。 那么，在那个农业方面，南里奥格兰德州在巴西乃至在全世界都扮演着重要的角色。我们也非常期待在北京举办的第2届链博会上，能够再次看到来自巴西
特别是来自咱们南里奥格兰德州的优秀农业企业参展。O Rio Grande do Sul é a maior base de produção de grãos do Brasil e é conhecido como o celeiro do Brasil. Desempenha um papel importante a nível mundial. Estamos muito empolgados para ver os empreendimentos agrícolas de destaque do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, na segunda edição da Expo em Pequim. 值此中巴建交50年之际，让我们共同利用好链博会这一平台，进一步拓展南里奥格兰德州与中国农业及其他领域的合作，推动中巴经贸关系不断向前发展。Por ocasião do aniversário de 50 anos do estabelecimento de relação diplomática China-Brasil, estamos fazendo um bom uso de plataforma da Expo para expandir ainda mais a cooperação prática entre o Rio Grande do Sul e a China, tanto na agricultura quanto em outros campos, e promover o desenvolvimento das relações econômicas e comerciais entre a China e o Brasil. 在此呢，我也建议啊，到时候我们中方呢和咱们南里奥格兰德州呢，能够建立一种机制，就是通过互相参加对方展览会，我们呢能够这个促进咱们的合作。Here I have a suggestion that between the state of Guangdong and China, we can establish a system that or mechanism through participating the counterparts exhibition. And we can set up a platform, and so that we can further promote the development of business and economic cooperation between China and the Brazilian companies. So if you want to understand further information, welcome to contact with us at any time. 那么如需了解链博会更多的信息呢，也欢迎随时联系我们。谢谢。Para quem tem interesse em saber mais informações sobre o Expo na China, a segunda edição, pode entrar em contato com nós para saber mais informações. Muito obrigada a presença de todos. So let's gather again in Beijing this November. Thank you. So your friend. So who's preside over the event? 下面是谁了？Mr. 戴。各位来宾，各位朋友，大家好。我是来自中国上海的戴。Boa tarde para a presença de todo mundo. Ele é representante de uma empresa em Xangai. O nome dele é Dai. 很荣幸呢，受邀参加这次科托纳农博会。Ele está muito honrado por ser convidado para participar de Expodireto Cotrijal. 在这里呢，我要特别感谢南里奥格兰德州的爱华德先生。Também ele quer agradecer especialmente para o Evaldo da Silva. 我是第二次参加这个农博会。4年前呢，第一次来的话，只有我一家，唯一的一家中国企业。Essa foi a segunda vez que ele está aqui no Expo. E 4 anos atrás, quando ele estava participando na primeira vez, só tinha uma empresa chinesa aqui na feira. 通过这次那个农博会呢，我真正了解了就是巴西市场的情况，而且结交了很多巴西的朋友，真正的走上了这个中巴贸易的这个合作的一个道路。Através dessa oportunidade de estar na feira, ele conseguiu assim uma conexão bem profunda, fez amizade e conhecer o mercado do Brasil, como assim no Rio Grande do Sul, a agricultura. 大家也看到了，今天我们来到这个展览会的企业呢，有中国各个地方的，有北京的，有上海的，还有河南的，
江苏的。相比4年之前呢，我们这个贸易量有了很大的发展。Comparando com 4 anos atrás, hoje, na feira, temos representantes de várias empresas dos estados do Norte, Sul, Sudoeste da China. E está desenvolvendo cada vez mais. 我相信呢，能通过这次博览会的话，农博会的话，我们可以找到真正的巴西的一个供应商，真实可靠的供应商。就是我也相信呢，就是我们以后更多的中国的企业会来到巴西这个市场，跟巴西展开这个贸易活动。Ele acredita que através dessas oportunidades com Fera, a China e o Brasil vai conseguir conectar cada vez mais e como construir uma cooperação cada vez mais firme e profunda. 接下来呢，我们就是要对巴西的一些白糖啊、大豆、还有牛肉等企业呢进行考察，以供以后更好的跟巴西发展贸易合作。E atualmente eles estão prospectando como açúcar, soja, pé de galinha, carne bovino, esses produtos para poder construir uma relação e uma cooperação futuro. 谢谢大家。Obrigado a todos. This is our slide presser. Okay. Okay. 尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家下午好，我是王义豪，今天很高兴来到美丽的南大河州，来参加第2届国际贸易链可持续发展论坛暨首届中巴经贸合作洽谈会，很荣幸站在这里和大家分享一下我的公司。Prezados senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Wang Yihao, pode me chamar Frank Wang. Estou muito feliz para estar aqui hoje pelo estado Rio Grande do Sul para participar do 2º Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cadeias Comerciais Internacionais. É uma honra para mim estar aqui para compartilhar as minhas ideias, apresentar a minha empresa para vocês. 我来自中国，代表河南明星供应链管理有限公司。我们是一家集国际贸易和供应链服务于一体的综合性贸易服务商。Eu sou do grupo Mingxin, da província Henan. Somos uma empresa chinesa e somos oferecedor de serviços comerciais abrangente que integra comércio internacional e serviços da cadeia de suprimentos. 我们建立起了集国际贸易、代理采购、进口清关、冷链、仓储、物流、供应链金融以及国内深加工为一体的综合性服务体系，为数十家大中型食品企业和大型国有企业提供安全、高效、优质、稳定的农产品和食品的原材料供应服务。 Fornecemos serviços de aquisição de matérias-primas alimentares seguros, estáveis e de alta qualidade para dezenas de grandes e médias empresas de alimentos, especialmente essas grandes empresas estatais. 近些年来中国进口的大豆、玉米等大宗产品贸易的格局正在进行转变和调整。我们在最近半年里也接到了 越来越多的企业和客户，特别是包括一些大型国有企业，
的咨询和委托，寻找相应符合标准的高品质的稳定的新的供应商。大家对此抱有非常大的期望。为此，我们在圣保罗州也建立了自己的办公室，用于推动贸易的整体推进和开展。Nos últimos anos, as proporções comerciais de soja e milho importadas para a China têm passado por uma reestruturação. E, atualmente, muitas empresas de compras internacionais estão buscando fornecedores agrícolas estáveis e de maior qualidade. Nos últimos 6 anos, recebemos cada vez mais consultas e pedidos de empresas, especialmente grandes empresas estatais, para comprar produtos da América do Sul, especialmente do Brasil. E isso é porque aqui estabelecemos um escritório no estado de São Paulo, no Brasil, para promover comércio nessa área. 8年前啊，我第一次来到巴西，就被巴西广阔的土地、美丽的风景以及丰富的物产所吸引。我坚定信心，一定要把巴西优质的产品带回中国，带上中国人民的餐桌。Quando eu cheguei ao Brasil pela primeira vez há 8 anos, as vastas terras, belas paisagens e produtos ricos do Brasil me deixaram uma impressão muito profunda. E, nesse tempo, eu acreditei firmemente que vou trazer os produtos agrícolas de alta qualidade do Brasil para a China, para o povo chinês. 经过8年的发展，我们目前更加专注于牛肉、禽类、玉米、大豆、白糖等领域，着力推动中国与巴西之间国际贸易向着更好、更快、更可持续的方向去发展。欢迎到我们的办公室进行交流洽谈，让我们共同去推进巴西农产品的市场繁荣。E após 8 anos de desenvolvimento, acumulamos muitos clientes corporativos estáveis de alta qualidade. E no futuro, nos concentraremos mais em carne bovina, aves, milho, soja, açúcar e outros campos, e levaremos mais outros produtos do Brasil para a China, para promover o desenvolvimento do comércio internacional entre os dois países, numa direção melhor, mais rápida e mais sustentável. E também gostaria de dar todas as muitas boas-vindas a todos para o nosso escritório no São Paulo, para fazer comunicação e intercâmbio, promover conjuntamente a prosperidade do comércio exterior de produtos agrícolas brasileiros. 女士们、先生们，这是一个美好的时代，诚挚欢迎各位朋友到中国考察，也欢迎到北京、上海、河南、重庆等地来进行相关的推介活动。Senhoras e senhoras, essa é uma época maravilhosa, é um mundo maravilhoso. Gostaríamos de dar as boas-vindas para todos, para visitar a China e realizar as atividades promocionais nas várias províncias, tais como Pequim, Xangai, Chongqing e Henan província. 最后呢，再次感谢主办方，感谢南里奥格兰德州政府，感谢中国检检协会，感谢曹秘书长。谢谢大家的聆听。Por fim, gostaria de agradecer de novo ao governo do Rio Grande do Sul, ao organizador CAGA, ao secretário Sr. Cao e a todos presentes hoje. Se tiver Obrigado. Desculpa, se tiver qualquer dúvida, pode me contatar via WhatsApp ou via chat. Muito obrigada. Obrigado.
Amarildo, trabalho aqui para a empresa Fanzum, então, uma empresa altamente relevante no contexto mundial aí para industrialização em vários campos, no meio agrícola, no meio industrial mesmo, produção de rações, extração de óleo, usando os mais modernos processos na área de extrusão, na área de rações, por exemplo, que é o que tem mais a ver aqui no nosso contexto. Por exemplo, rações para feed, que seriam animais de grande porte, mas também animais como pet food, linhas de extrusão, linhas de pelletização. Nós atuamos no mundo inteiro, então, sendo altamente relevantes com soluções de tecnologias de ponta para a industrialização de grãos, desde a recepção até o processo de moagem, fabricação de alimento como ração para os animais, que é o que a gente está focando aqui, dentre outras coisas, como transporte, armazenagem, secagem. A minha área, mais especificamente, é na área de rações, tanto ração extrusada como ração pelletizada, farelada, para a criação de frangos e de grandes animais. Estamos reforçando cada vez mais a nossa presença aqui no país, no Brasil, no meio agrícola, no meio industrial, e também temos equipamentos e soluções desde grandes manuseios de grãos, de matérias-primas, como recepção em portos para carga e descarga de navios, por exemplo. Então, a gente está inserido em várias áreas do contexto, desde o manuseio até beneficiamento com tecnologias modernas do grão ao alimento. A gente costuma dizer farm to table, desde a roça, desde a plantação até a mesa para o consumo. Era isso, queria fazer essa breve introdução e fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Obrigado.
tarde. Meu nome é Fernando Groff, eu sou chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, vinculado ao Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal. E nós somos a Secretaria de Agricultura é a executora dos planos de saúde animal e saúde agropecuária, enfim, vegetal, no Rio Grande do Sul, o que seria o equivalente a serviço veterinário oficial do país no estado do Rio Grande do Sul. Mr. Fernando Groff is representing the State Department for Agriculture, Irrigation and the Sustainable Development, and he is the chief of the Division of Animal Health Security. Vamos fazer uma rápida visão do que é, na minha área de especialidade, que é a saúde animal, dentro das cadeias de produção pecuária. Qual é que é o nosso papel dentro dessas cadeias de produção? Todo mundo conhece, a maior parte das pessoas conhece, quem está envolvido em importação, as regulações existentes dentro desse meio. Hoje, a maior parte das fontes de preocupações no comércio internacional de produtos e animais no trânsito do comércio de produtos e animais 40% dentro dessa área. Quer dizer, hoje, para exportar soja, por exemplo, qualquer outro produto vegetal, é muito mais simples do que exportar carne bovina em pé, suíno, aves. E por isso que essas regulações são muito observadas. The World Health Organization establishes international health regulations and requirements for free trade of animals and products. That means, for instance, that if a company wants to export soybean or whatever another commodity, it's much easier because the requirements for those kind of products are lower importance or in lower quantity than we have for animal health. So they have to follow all the regulations for health, animal health, to do these exports, and this is in the hands of the State Department for Agriculture. Bom, essas regulações garantem acesso ao mercado não só externo, como também ao mercado interno. Obviamente, não existe participação em mercado com produtos das cadeias de produção alimentar que seja possível sem essas regulações de saúde animal e inspeção. These regulations, they are devoted not only for the international, for the export market, but for our domestic market as well. Because if the food is not regulated and has not special laws to follow in the country, we are not allowed to export to other countries. What is good for Brazil should be and must be good for our customers in the international market. Bom, qual no papel aqui? O Estado já teve assinatura agora no início da tarde de um outro papel importante do Estado, que é o fomento, né, a questão de desenvolvimento da produção. E, obviamente, aqui no Estado, ainda bem, esse fomento tem gerado um excedente de produção. Quem tem excedente de produção precisa de um mercado para escoar. É o nosso caso, nós somos há muitos anos já produtores de excedentes, e muitas vezes tivemos problema de escoamento por falta de acesso ao mercado, por alguma regulação que impedia a saída desse produto de forma homogênea para todos os mercados. Basicamente, é um requerimento de saúde animal e certificação, onde entra o nosso papel como serviço veterinário oficial, que é fazer cumprir essas regulações para que atendam esses requerimentos todos para o mercado externo e interno também. We have signed just some hours ago this document with regarding development issues, as well as we have issues that have to be approached by the State Department for Agriculture and Livestock. So the state is known for high production of commodities, for instance, regarding to animal production, that means meat,
and for all the sectors of meat production, and we have an excess of production here. That means we are looking. We need markets to put this food and this commodity, this meat, in the international market. So, but to do this, we have to follow all the regulations and all the requirements that allow us to reach and to be able to have access to the international market. Bom, o Secretário Oficial do Estado executa basicamente programas, são regulações federais que fazem parte de um arcabouço de saúde animal que é executado em nível de país e, claro, organiza essas políticas dentro do Estado, dentro do nosso território, do Rio Grande do Sul, para que sejam aplicadas de forma homogênea. E, claro, isso também tem um impacto bastante, que o serviço também é auditado para que se está aplicando, como aconteceu essa semana, ou vou mostrar depois, as várias missões que vêm, para que tenhamos a condição de oferecer essa garantia para o mercado importador ou mercado consumidor. So the state veterinary service does the execution of health programs delegated and under supervision of the Ministry of Agriculture and Livestock. That means they have to follow all the regulations, and they are audited by international, by companies, by missions, trade missions that come to the state, as we had one big delegation doing an audit this week. So to export and to be able to have access to international markets. O que nós fazemos? Muito genericamente, a parte de saúde animal depende de vigilância epidemiológica, é o nosso ponto forte. Isso é traduzido por atividades de vigilância diretamente nas propriedades, a parte de coparticipação dos produtores nesse trabalho também é articulado por nós, a parte de vigilância passiva, a análise de risco, claro, nós também temos riscos, quando precisar, não. Fica longo. A gente executa a análise de risco quanto aos riscos que nós temos dos outros países, outros estados, enfim, para que seja mais racional a aplicação dessa vigilância. A parte de rastreabilidade, o controle de animais e produtos, toda a parte de movimentação é registrada, e preparação de emergência. Quem tem uma situação de produção como nós temos, sempre tem que estar preparado pela ocorrência de alguma doença. Nesse momento, agora, o desafio é a influenza aviária, que está em toda a América do Sul, mas, óbvio, a gente tem que manter uma preparação muito bem feita para que isso não ameace a produção comercial de aves, bovinos, suínos, enfim. E, claro, em um nível aí de opção do produtor, também alguns sistemas de certificação de propriedades, como livre tuberculose, o próprio Sisbov e outros sistemas de certificação que são opcionais ao produtor. So what's important here is the surveillance that they are in charge of this team. They have the surveillance systems in farms, working on the risk mitigation. That means they have to work together with the farmers and with a co-participation of the farmers and stakeholders of the process, so they can report. And if they have a suspicion of a disease, it is mandatory to be noticeable for them. So again, they continue working on risk assessment. Traceability is important to know where and what the products are going, where they are, the way they are moved in the state and in the country, and being prepared for emergency issues or emergency situations. We have, for instance, now been facing possibilities of avian flu, and this makes us very responsible. We are working together with the MAPA Ministry of Agriculture in the early warning of suspicious cases. That brings us a fast capacity to response, and if there is an outbreak, to do the management on it. So developing the tools
the tools that allows them to take emergency decision when we happen. On the other hand, they have a program or a work together with farms where they work with certification of farms, saying or regarding to risks that, for instance, that can be avoided and can be prepared for the eventual or cases that can happen. O resultado imediato, mais visível disso, é que hoje nós detemos os 2 certificados mais importantes, talvez, dentro da certificação internacional. Nós temos 5 certificados possíveis dentro da OMSA, da OA. Esses 2 são os que nos permitem acessar a maior parte dos mercados, peste suína clássica e febre aftosa, né? O primeiro em 2015 e o outro em 2021. E foi uma conquista não só do serviço, claro, dos produtores, para que a gente consiga acessar a maior parte dos mercados que exigem minimamente o livre. Agora livre de aftosa sem vacinação, mas livre com vacinação até 2021. So we have five certifications from the international market. 2 of them are the most important for us. For the first one in yellow is the certification for regarding swine fever, classic swine fever, and the second one is of stage free from foot and mouth disease without vaccination. So these 2 certifications allow us and give us the possibility and to reach markets that are really very, very looking for all the biosafety of the products that they are importing. Adicional a isso, tem várias outras doenças de importância para o comércio internacional que não têm um procedimento de certificação, mas que nós temos o controle e temos como demonstrar a não ocorrência. Claro, tem a febre aftosa e peste suína clássica, mas também a influenza aviária de alta patogenicidade, que nós não tivemos registro comercial, em aves comerciais. Newcastle, igualmente, são doenças que impedem o trânsito de produtos dessa espécie, tanto ovos como carne. E nunca tivemos reporte prévio. Quando eu digo não temos reporte prévio, é porque os controles nunca apontaram a presença dessas doenças de pleuropneumonia contagiosa bovina, peste suína africana e doença da vaca louca, né? Encefalopatia espongiforme bovina, que são muito visadas e geram barreiras ao comércio de produtos de origem animal. Besides the certification that we have reached, there are other diseases that are very important for the biosafety of human beings and even for our herd that we have been following and we have been controlling here. So that means we know, or the possibility we have of having one of these is under control. That means they know what is going on. They have exams followed. They follow the occurrence, and they have reports from year to year where they establish that it has not appeared. So this list of the different diseases that might happen just show the work that the very heavy and strong work that they have been doing in the disease control of the herd. And means foot and mouth disease, without vaccination, we have the certificate since 2021. Last occurrence we had in 2001. That means all the reports that we have before and after this time show us how the disease was and is under control in the state. And as classical swine fever without vaccination, they have last occurrence in 1992. And the other diseases, all of them we know, and they must know the existence, but they must, more important to the existence, they must know that we don't have and control it, and having reports all over the state of the different diseases that can affect that, but have not occurrence in the state. O que é? 16 ali. Tá mentimos junto.
Por que nós temos que ter essa segurança? Não tem motivo fazer todo esse esforço e todo esse trabalho sem que a gente tivesse um motivo de defender também o que nós temos aqui. Hoje nós temos 300 mil propriedades que dependem de produção animal dentro do estado. Isso envolve quase 400 mil produtores, até um pouquinho mais, dependendo do tipo de vinculação familiar ou não que exista. Isso torna as cadeias de produção animal estratégicas para o nosso estado, em termos de sociais, um impacto social bastante importante, e também econômico, visto que hoje nós temos uma commodity com uma grande valorização, que é a soja, e logo em segundo lugar nós temos carne de frango, que obviamente é um valor menor, está em torno de 10 bilhões de dólares no ano, mas é extremamente importante em termos econômicos. So the reason is, why do we need to be safe? Because the state has many farms. That means representing 300,000 farms, from the very big one to the small ones. They have about 400,000 farmers, but more than this, because there are families farming involved in this as well. So that this chain is the production chain of livestock is so important for us, because it has an economic and social importance. It means we need to be very careful of what is going on this field, because it represents big losses. For instance, we have soybean at our biggest export commodity, but in the second place we have poultry meat, chicken meat, that has the first. It's the first among all the animal food. So it represents us a very big challenge to know and to control all the issues because of these reasons. Sempre assim, né? Os sistemas produtivos do Rio Grande do Sul são bastante evoluídos do ponto de vista de intensificação. Os suínos e as aves, tanto de corte como de produção de ovos, estão dentro de sistemas intensivos, totalmente integrados à indústria. Óbvio que isso exige um volume de biossegurança aplicado a essa produção bastante importante, mas eu tenho os dois exemplos aqui usados, uma de postura e outra de granjas de suínos, para notar que são aplicadas medidas de biossegurança nessa concentração, de forma a não tornar elas, não tê-las com um risco muito alto de contaminação. Em outro lado, a parte de gado de corte, principalmente, e de ovinos, é produzido extensivamente a pasto, dentro de campos naturais, em sua maioria, na região sul do estado, que é a única área onde ocorre o pampa, que é o mesmo tipo de campo, o mesmo tipo de produção como a Argentina e o Uruguai, o que notabiliza essa área, tanto da Argentina, do Uruguai e dessa parte do Brasil, como uma carne de excelente qualidade, sustentável, que tem uma boa aceitação e tanto do ponto de vista de consumo, como também de sustentabilidade ambiental. So different contexts refer to the different production chains we have here in the state. For instance, pork and poultry industry, they are very, very intensive, and they work together, very integrated with the industry, being very responsible for all the issues involved in the system. Cattle and lamb is grass. Both are grass feed production we have here. We have mainly on the biome Pampa. That is the only biome that we have here in the south of Rio Grande do Sul. Our natural fields, and they did start here in the state and extend to Uruguay and Argentina. That means the quality of the beef of this for beef and mutton from lamb is very high, due to the kind of industry, of meat industry, that they belong to. So even the breeds that we have here are responsible for the high quality, allied to this biome, that brings a better exploration and a better taste to the meat we have here. Como eu disse, a concentração de bovinos
de corte, principalmente, é nessa região de fronteira com a Argentina e Uruguai. A foto do fundo foi para ilustrar o tipo de paisagem que é encontrado nessa região, né, que é bastante típica. Nós temos hoje, nessa região em vermelho, praticamente 80% do rebanho bovino do estado, dos em torno de 11 milhões de cabeças que nós temos, e desses 11 milhões, em torno de 1,8, variando ano a ano, 1,8 a 2 milhões são abatidos, principalmente hoje, em grande parte para o mercado externo, mas também alguma coisa para exportação, produzindo aí 422 mil toneladas de carne ano só do rebanho de corte. Esse 1,8 é exportação ou importação? Não, esse é o... Perdão? Outro classe? Não, total. Total, mas tá. So the beef cattle here, on this map on the left-hand side, you can see... On the left-hand side, on this red side of the state, we have the highest concentration of beef production, beef cattle production on the border with Argentina and Uruguay. As I mentioned before, that is that biome Pampa that has a special topography and special green vegetation that gives the good taste to the beef, but meaning that you can see on the picture what kind of exploration we have there. And we have a herd of about 11 million heads. From this, 1.8 to 2 million are slaughtered a year for domestic and external market, and that brings 422.9 thousand tons of meat a year. Temos uma cadeia expressiva, aliás, a cadeia produtiva que mais cresceu no estado nos últimos tempos, que é a cadeia de gado leiteiro. Nós temos hoje 40 mil produtores que são fornecedores da indústria, um rebanho bastante expressivo, apesar de ser muito menor, dentro daqueles 11 milhões. Nós temos, a parte daqueles 11 milhões, nós temos 1,07 milhão de animais voltados para leite, e a produção em torno de 4,39 bilhões de litros de leite ano. Uma coisa, o que nos levou, tradicionalmente, o sudeste do país é o produtor de leite, né, principalmente o estado de Minas Gerais, e o Rio Grande do Sul, seguido do Paraná, foram as cadeias que mais cresceram no país, estão em segundo e terceiro hoje na produção de leite. So the dairy cattle chain is the chain that has been had the highest investments and the highest growth in the last years. Besides this 11 million of beef cattle, we have another 9.9 thousand, 1.007 million dairy cattle. And we have suppliers from the industry. That means family and families working of 39.9 thousand suppliers to industry, producing a yield of 4.39 billion liters of milk a year. Besides, Rio Grande do Sul is ranked again in Brazil on second place. The first one is Minas Gerais. Then we have Rio Grande do Sul. And then the third one is Paraná. But Rio Grande do Sul is ranked the first in dairy exports, so 2 years ago. And the third largest dairy producer, reaching 7.74 billion reals a year. Eu só gostaria de chamar a atenção nesse caso aqui que a China é o principal destino hoje do leite, reabriu esse mercado de exportação, e que foi 22 e se mantém até agora como sendo o primeiro exportador, porque tem esse mercado externo já aberto, principalmente para leite em pó. It's important to mention that China is our greatest, most important client for powder milk, and that this market was closed and it opens to our state milk, that powder milk, and since 2022 it has been very continuous the exports to the Chinese market.
Nossa grande indústria exportadora hoje são suínos e aves. Os suínos é um rebanho bastante expressivo. Nós temos um rebanho estático mais ou menos estático de produção de 6,5 milhões de suínos e temos tido um abate anual de 9,9 milhões. Eu queria só chamar a atenção, antes da pergunta vir, a dinâmica de produção do suíno permite que a gente abata mais do que tenha de população normal. Tanto porque, obviamente, praticamente todas as porcas parem 2 vezes ao ano, pelo menos, e, de outro lado, também ingressam suínos de Santa Catarina, principalmente, para abate aqui dentro do Rio Grande do Sul. Pig farming, we have a herd of 6.5 million pigs, but we have a slaughter capacity of 9.9 million pigs in 2024. What is this? If you have the question why you can slaughter more than you have in a herd, an official herd, it means because each sow produces 2 liters or twice a year, and we import from the next state of the north, Santa Catarina, that has a great production. We import pigs here, we finish them and send them to the slaughterhouse. So, okay. We are the third in the pig production in the country, national, and the second state for pig exports in 22 with 24.62%. E isso fica demonstrado, essa unidade do sistema de produção, naquele mapa de calor à direita, porque nós sempre tivemos essa produção integrada, junto com o Estado de Santa Catarina, que já era livre de aftosa sem vacinação, inclusive, que tem bastante impacto sobre os suínos, mas sempre houve essa integração, essa troca de animais de um lado para o outro, de acordo com o mercado a ser atendido. Claro, alguns não podiam ser atendidos pelo Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina é bastante integrado e, inclusive, concentra uma grande parte na mesma região de divisa com o Rio Grande do Sul. So that means if you have a look on the map to the north, you have the red color there. It means it's on the border with the next state, Santa Catarina, where they have a high production and top quality, and they are without foot and mouth disease, without vaccination as well. So they have the certificate. That means that movement from Santa Catarina to Rio Grande do Sul and back from Rio Grande do Sul to Santa Catarina allows us to improve, to increase the slaughterhouse and the slaughter of pigs and the exchange of the herd in the state with this state. O grande exportador do Rio Grande do Sul hoje nas cadeias de produção animal é a avicultura. Ela está toda concentrada, a avicultura comercial está toda concentrada na região norte e nordeste do estado, né? Pode ver no mapa. São granjas altamente tecnificadas, com biossegurança, bastante presente, ainda mais agora que temos essa ameaça global. Alô, agora. Se tornou mais importante. É um grande player como abatedor dentro do país, mas boa parte da nossa produção é... Acabando a pia. A grande parte da nossa produção é exportada, né? O maior gerador de excedentes nas cadeias produtivas realmente é a cadeia de frango. Está buscando também outros mercados que não apenas carne, tem um grande desenvolvimento da cadeia de ovos, por exemplo, que é simultânea, vamos dizer assim, e não é, vocês imaginem o potencial que não é uma quantidade muito grande de granjas, se for colocar isso nesses números produzidos dentro do estado, quer dizer, ainda tem um potencial de aumento bem considerável. So poultry farming, meat and eggs is our highest representative in the export international market. We are the second exporter of eggs and poultry meat, the second poultry producer in the country. We have 842 million poultry chicken we slaughtered in 2022, and 3.8 billion eggs produced in 2022. It's important to emphasize they are very, very, very technified. The technology and innovation is part of their business, and biosafety is at the moment a very, very issue in the first place, because
the menace of avian flu, then this work with the breeders, the growers, and together with the State Department and Ministry of Agriculture, it's very important to allow us to be ranked in this position in the international market. Isso nos torna eu só coloquei os números, né, como o maior exportador de produtos pecuários, né, o quarto maior valor de produção, lembrando que a gente tem um pouquinho mais de 3% do total de território do Brasil, mesmo assim é o quarto maior valor bruto de produção em pecuária, o sexto em agrícola, é importante também, né, soja, estamos no meio da área de produção, e o terceiro maior exportador de produtos agrícolas. Dentro das cadeias de produção pecuárias, hoje o frango prevalece com o maior valor bruto de produção, seguido aí dos bovinos. Isso é uma questão de bovinos de leite e corte-se separado dentro das cadeias, tá? Por favor, são bovinos ali os dois de baixo, e de suínos. E os ovos, a parte de ovos, recentemente nós estamos contabilizando em separado dos frangos, porque ela tem crescido com bastante importância e, claro, já ganhou uma certa dimensão que está quase atingindo 5% do valor de produção pecuária. So these figures that we present here, they are much more important, even because we have only 4% of the Brazilian extension of lands. If you consider that we have another 96% of the land belong to other states, so we have with 4% we can produce all of this. That means we are the third largest exporter of livestock products, the fourth highest gross value of livestock production. And here you have to consider dairy cattle and beef cattle, because we have a distinction between the two. The sixth highest gross value of agricultural production, and the third largest exporter of agricultural production. Considering again poultry farming with chicken and meat and eggs, that eggs sector has been evolving and creating new projects, and has been developing very, very much in the last time. That means, so they separate chicken from eggs, so to know and to learn and to show that this sector of egg production is growing very fast in the last time. Eu queria pedir uma desculpa aqui, os números estão de 2022, que nós tivemos um problema de acesso aos dados essa semana. Os dados de 23 refletem a mesma coisa, mais ou menos. Só que eu estou no 22 porque eu não consegui acessar os dados para fazer o gráfico novo. He asked for excuse because the data that he is presenting is 2022. He didn't. They had a problem to have the access to the data for 2023, but the data of 23 is almost equal to 2022. No great difference. So we can consider that this year is an updated data for this production chain. E isso tem se refletido, todo esse contexto tem se refletido no interesse muito grande de parceiros comerciais em visitar o Rio Grande do Sul e homologar ou conhecer o sistema produtivo, que é uma fase crítica para que se abra esse mercado. Então, nós tivemos aí várias a gente começou a contabilizar por mês em agosto de 2022, tivemos várias missões, tanto para aves como suínos, interesse, e lembrando que sempre esse interesse não vem só na cadeia de produção pecuária, ele vem também para alguma coisa industrial junto. E agora, essa semana, ontem, na verdade, encerrou uma parte da missão chinesa. Esperamos que não seja a última desse ano, até já temos expectativa para mais algumas, inclusive na habilitação de novas plantas. Mas a China, inclusive, veio em duas. A primeira foi só plantas, agora propriedades rurais, mas a grande parte enxerga o sistema, os controles aplicados pelo Serviço Veterinário Oficial e o que o produtor faz na sua granja para que tenha uma pecuária sustentável, conforme dentro das regulações internacionais que permitam acessar os seus mercados. So, if you consider that what we produce here, we have the
important thing is the visit of missions, missions that audit missions, and just missions to want to know our systems, production systems in the States. So you have all the countries that have sent missions here to audit and to have a look, to visit farms, to visit industries, and to have a clear idea of how we produce our food or this commodity here from this field. So this is important, means all the information that we have presented before are the result of what we have, what the people can see on the farms and eventually even on industries. We had this year 2 missions from China. Last week, this week we just finished a mission that went to just to farms. The mission before went to the industry, and the second mission went to farms to visit, to see the production system. And we hope that we are going to have more missions coming, because this allows us to try to be allowed to export, with the new plants of the state plants being allowed to receive their okay to export to China. Os resultados disso, claro, é muito rápido, não vou ficar entrando em detalhes, por favor. Nós temos uma participação muito importante dentro do mercado exportador, né, no Rio Grande do Sul. Essa posição em 4º lugar é 2024. Eu peguei só esse ano nós estamos em 4º lugar, não quer dizer que a gente vai ficar nesse 4º lugar, né, dentro dos produtos pecuários. Tem tido um aumento, uma tendência de aumento de todas as cadeias produtivas, claro, aves, suínos, a pandemia também afetou, mas numa série histórica mais longa, que não caberia aqui, nós temos uma tendência de crescimento nesses mercados e, obviamente, nos valores que estão entrando nessa negociação. O que a gente espera bastante agora é que com a carne bovina, com livre de aftosa sem vacinação, também comece a ter um incremento para países importadores, não tanto mais voltado ao mercado interno. Mas isso é uma expectativa. Suínos já se beneficia disso há algum tempo, livre de aftosa, e aves, claro, já tinha um papel de destaque, aí é a primeira cadeia exportadora, e tem tido, como você pode ver aí, desde 2018, um crescimento bastante interessante. So the figure before, he showed that the Rio Grande do Sul is ranked 4 in the export market for this year. That means it doesn't mean that it's a definite data, because we are just on the beginning of the third month of the year. We are growing, and we can feel the trends in the last time, that the export of beef is going to grow. Because we have all this allowance or diversification of food and mouth disease without vaccination, that is going to affect positively the exports. As well as in chicken and pigs, it affects positively again the export to the international market. We faced some problems with COVID-19, as everybody in the world, but there's a problem that has been overcome, and we are now in a stable, growing production session at this moment. Fazendo uma totalização, daí sim, pegando os dados de 2023, que é um ano que já está fechado, nós tivemos aí a China segue sendo, só nas cadeias pecuárias, considerando só as cadeias pecuárias, segue sendo o nosso principal parceiro, e bastante longe, inclusive, do segundo e terceiro colocado. Mas eu queria chamar a atenção para a quantidade de quadradinhos que tem nesse painel. Nós temos uma gama de mercados atendidos bastante grande. Praticamente a terceira linha são países do Oriente Médio, basicamente são importadores muito tradicionais nossos. Mas, enfim, África, acho que o único país que eu não achei até hoje alguma coisa é a Oceania, que é um produtor de excedentes, quer dizer, que é um fornecedor também. Os outros países, incluindo os Estados Unidos, Canadá, enfim, todos são compradores do Brasil de algum produto de origem pecuária, e nesse caso do Rio Grande do Sul também, esses mercados que se referem ao Rio Grande do Sul. So if you consider the export market,
China goes deep or very fast in front with the first rank with 27.63%, and then followed by United Emirates, Arab Emirates. That means, and what is important to mention that the small squares represent all the countries that we have been exporting to. That means we have the very big ones that you represent here, that you can see here, but all the other countries that have a participation on our trade balance for the exports of these commodities. So they are very important, and we can reach almost the whole world with our exports of this commodity. Já chamando a atenção, eu falei das cadeias produtivas que são mais participantes do mercado exportador. Mas aqui eu coloquei a lista de todas que já participaram de alguma forma do mercado exportador. Também são alvo dessas garantias sanitárias que o Estado oferece, incluindo mel natural, que é um potencial bastante grande. Nós trabalhamos com o programa de sanidade apícola também. Enfim, não teria tempo de falar de todas as cadeias. Eu coloquei as que já têm maior participação, que obviamente ganham uma maior importância econômica. On the left-hand side, there is a list of different products that have been more representative in the export market. Doesn't mean that the other don't have any importance, but they are lower in the quantity exported. So that means beef cattle frozen. We have poultry. We have pork. You have dairy products and natural honey, and offals, eggs with shell, normal eggs, and liquid eggs. So this is just a very short list of what are the main products that we put or we bring to the international market. Espero ter dado uma visão panorâmica para vocês do que é o sistema de garantias sanitárias que nós temos. E, claro, fico à disposição de todos aí. Muito obrigado. Tchê. He hopes he gave you a slight idea of what they are working with, and he remains at your disposal for any further information you may need. Thank you.